Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é dia 10 de junho de 2020. Graças a Deus, está mais próxima a volta de Jesus. Seja bem-vindo a esse culto distrital. Vamos cantar o hino para iniciar o culto desta noite. É o hino mensageiro do CD Jovem. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar Que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Do jeito que nós estamos, vamos orar ao Senhor, eu aqui, você aí no seu lar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para adorar o Senhor. O Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estará no meio deles. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Senhor. E que o Senhor esteja abençoando a cada irmão nos seus lares. Que ele seja abençoado pelo Senhor. Que o Espírito Santo possa prepará-los para receber a mensagem desta noite. Que o Senhor esteja com cada irmão, abençoando, dando a Tua paz, a Tua bênção, em nome do nosso querido e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo habite em nós. É uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. Embora aqui nós estamos vazios, mas estamos com toda certeza
vendo. Vocês aí em casa, vocês estão nos vendo, ouvindo e vai ouvir também a mensagem desta noite. Uma mensagem que Deus tem para cada um de nós, seja onde você estiver, seja na sua casa, seja onde você estiver nessa hora, que Deus abençoe você e capacite você para a compreensão da palavra do Senhor. É uma bênção de Deus. Quando nós passamos a levar essa mensagem, a ouvir essa mensagem e também transmitir a outras pessoas. A mensagem de hoje, meus irmãos, que eu quero falar para vocês, o verdadeiro mensageiro. O verdadeiro mensageiro, nós vamos aprender como ele age, como o verdadeiro mensageiro deve agir na vida como um cristão. E nós vamos aprender isso. Nós já oramos, mas nós vamos mais uma vez ter uma prece bem rápida, porque na realidade é melhor mais oração. Quanto mais oração, mais poder, né? Então vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Primeiramente, abra a palavra de Deus aí, se tiver com a Bíblia. Se não tiver, meu irmão, anote, tá? É um assunto maravilhoso e você anote, tá? E depois você revê essa mensagem maravilhosa. Então pode fechar os seus olhos aí. Vamos abrir primeiramente a Bíblia no capítulo 9 de 1 Coríntios, tá? E fecha os seus olhos para orarmos. Querido Senhor, mais uma vez aqui estando, Senhor, na tua casa, Senhor, e para que levemos essa mensagem a nossos irmãos que se encontram nos seus lares. Tu sabes, Senhor, que estamos no meio de uma pandemia, mas, Senhor, queremos te pedir nessa hora sabedoria e coragem, Senhor, para agir segundo a tua vontade, mesmo no meio dessa situação que estamos, mas dar-nos força, sabedoria, que o teu Espírito habite nessa hora na mente dos nossos irmãos e a minha agora para falar dessas verdades, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, meus irmãos, nós queremos falar para vocês sobre o verdadeiro mensageiro, como ele age, como deve agir. O capítulo 9, como eu falei, de 1 Coríntios, o verso 16, o verso diz o seguinte, irmãos: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Veja só, meus irmãos, aqui está dizendo, se eu anuncio o evangelho, se eu sou um verdadeiro mensageiro, se você é um verdadeiro mensageiro, meus irmãos, o que tu tem que fazer? Anunciar o evangelho. Qual é a situação? Ah, mas eu não estou anunciando o evangelho porque a pandemia está me atrapalhando. Meu irmão, que mensageiro é você? Você e eu precisamos ser um mensageiro verdadeiro, mensageiro de coragem. E Paulo aqui, quando ele diz, olha, eu não tenho que me gloriar quando eu anuncio o evangelho, porque pesa em mim essa obrigação, pesa em você essa obrigação de pregar o evangelho, porque quem mandou pregar o evangelho? Jesus. Tu queres servir a Jesus? Tu quer cumprir a ordem do mestre? Então faça isso, pregue o evangelho. Mas você pode pensar, mas eu não sei pregar o evangelho. Mas se você se tornou um cristão, se você aceitou Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, tu deve fazer isso, Ele te capacitará. E por que devemos pregar o Evangelho? Veja só, meus irmãos, no livro de Romanos, capítulo 1, veja por que devemos pregar o Evangelho. Capítulo 1 de Romanos e o verso 16. O verso 16 fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, irmão, por que tu deves pregar o evangelho se tu é um verdadeiro mensageiro? Se eu sou um verdadeiro mensageiro, devemos pregar o evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o texto continua dizendo, primeiramente primeiro dos judeus e também dos gregos, ou seja, para toda a humanidade. E você e eu, quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma obrigação de levar essa mensagem adiante, de ajudar pessoas a compreender essas mensagens. O Evangelho que é aquilo que nos mostra, que nos capacita a entender a salvação, a compreender a salvação. É as boas novas. É as boas novas que Jesus quer te levou a ti e também a mim, e que você e eu precisamos levar a outras pessoas. Para quê? Para que essa pessoa conheça esse poder, conheça o poder de Deus
para salvar a humanidade. Porque Jesus fez isso, irmão, morreu numa cruz para te salvar e me salvar. Mas você e eu precisamos conhecer o plano da salvação com mais profundidade, para que você possa e eu podemos fazer a vontade do Senhor. Agora, preste atenção, meus irmãos. Muitas pessoas às vezes não conseguem entender o Evangelho, não conseguem entender, acham que é um mistério. Realmente é um mistério. Mas quando nós buscamos, irmãos, Jesus nos revela esse mistério. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, vamos dar uma olhada no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, e tem um texto aqui, irmãos, olha só esse texto, capítulo 4, verso 3 e 4. Olha o texto, diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais os deuses desse século secou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja só, meus irmãos, se você é um verdadeiro mensageiro, se eu sou um verdadeiro mensageiro, nós vamos trabalhar para ajudar essas pessoas, porque muitas pessoas ainda não foi revelado o evangelho no seu coração, na sua mente. Por quê? Falta ainda aqueles verdadeiros mensageiros levar essas mensagens, ou essa mensagem a essas pessoas. Pessoas, irmãos, que estão no evangelho, que para eles são é verdadeiro, mas que nós entendamos, quando nós estudamos a palavra, nós percebemos, irmãos, que algumas pessoas estão no evangelho errado. E como nós ajudar essas pessoas? Como devemos ajudar essas pessoas? Quando buscamos em Cristo Jesus, quando buscamos o poder de Deus, como o texto diz, o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esses que ainda não foi revelado no seu coração essas verdades, pode ter certeza, irmão, se você e eu somos um verdadeiro mensageiro, nós vamos agir ajudando essas pessoas. Não importa a situação que estamos passando, pode ser uma pandemia, pode ser o que for na tua vida ou na minha vida. Nós sabemos que o mundo está angustiado com tudo isso, mas você e eu, como cristão, como verdadeiro mensageiro, devemos estar alegre em Cristo Jesus, não por essa situação que está acontecendo no mundo, mas a Bíblia fala, todo aquele que busca na palavra de Deus, o mundo entende que Jesus está mais perto da sua volta. São sinais da volta de Jesus. Ele disse que quando acontecer isso, erguer a cabeça. Então, irmão, precisamos ter essa coragem de levar essa mensagem adiante, mesmo numa situação que estamos passando ou que o mundo passa. Mas você e eu, irmãos, temos alguém que está guiando você e eu, o Espírito Santo de Deus, se assim buscarmos Ele como um verdadeiro mensageiro do Senhor. O Evangelho, irmão, é maravilhoso. Nós já vimos o poder de Deus para a salvação, para você e para mim, todos aqueles que desejam e que crê em Jesus. Eu sei que muita gente, irmãos, às vezes acha que crê em Jesus, e acha que crê em Jesus é só dizer eu creio, mas o crer, irmão, é agir, é as obras. Quando Jesus diz as obras são a obediência àquilo que Deus nos pede, àquilo que Deus nos manda. A obediência é a verdadeira ponto para nós nos preparar e ajudar outras pessoas. É claro, irmãos, que nós entendamos que não só porque eu obedeço não vou ser salvo. A salvação vem por Cristo Jesus, mas quando você reconhece isso, reconhece que Cristo te salvou, tu vai obedecer e Ele te mandou pregar o Evangelho. Mateus fala, ele diz, vai, ide pregar o Evangelho, ensinai, assim como eu tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus diz, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está comigo. Jesus está com o verdadeiro mensageiro que quer levar essa mensagem adiante. Mais um texto nós vamos ver que nos leva a entender e ajudar pessoas a compreender a questão do Evangelho, quando ainda para essas pessoas está mistério. O livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ver o que Efésios capítulo 6 nos diz com relação ao Evangelho. Capítulo 6 e o verso 19. O verso 19 diz, Efésios 6, 19. Texto diz, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com
interpretes, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que você e eu temos que fazer? Fazer conhecido o mistério do Evangelho. O Evangelho, irmão, na realidade é um mistério para aqueles que não buscam. É tanto que Jesus disse, é loucura para aqueles que não buscam nem crê. É loucura, mas o Evangelho para aqueles que crê é salvação, é poder de Deus. Você e eu precisamos olhar para Jesus e dizer, Senhor, me torne um verdadeiro mensageiro. Independente da situação que eu estou passando, independente da situação que eu sou ou quem eu sou, mas me torne um verdadeiro evangelista, um verdadeiro mensageiro. O Espírito de Profecia fala que todo verdadeiro cristão nasce do reino de Deus como missionário. E é isso que Deus está te chamando. É isso que Deus chama você e eu para ser um missionário, para ser um verdadeiro cristão, o cristão que leva a mensagem adiante. Um outro texto do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 7, também nos ajuda a entender essa questão do mistério, ou seja, Deus quer que você e eu, como um verdadeiro mensageiro, ajude pessoas a compreender essas verdades. O verso 7 diz, capítulo 2 de 1 Coríntios, o verso 7 fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou, desde da eternidade para a nossa glória, ou seja, desde a eternidade Deus preparou essas verdades para você e eu, para nós, irmão, para a humanidade. E olha, o texto termina dizendo, para a nossa glória. Por que nossa glória? Porque Deus deseja salvar você, deseja salvar a mim, independente da tua situação que tu passa hoje, mas Jesus está te chamando para ser um verdadeiro mensageiro. Jesus está te chamando para que você leve essa mensagem, ajudando as pessoas a entender que Deus, desde da eternidade, Ele já tinha essa mensagem para você e para mim. Por isso, nós precisamos buscar essas verdades dia a dia. Porque na realidade, há muitas pessoas que não estão compreendendo ainda essas verdades. O livro de Mateus, no capítulo 13, diz o seguinte, o que Jesus fala dessas pessoas que ainda não compreenderam, ou que pessoas que acham que está compreendendo essas verdades, mas no entanto não colocam em prática, ou colocam em prática de forma errada, porque na realidade não entendeu. O texto de Mateus capítulo 13, no verso 34 e 35, fala o seguinte, Jesus falando ali para multidões, ele sempre falava por parábolas. Por quê? Porque na multidão, irmão, existia pessoas que não estavam de coração aberto para aquela mensagem. Também nós encontramos pessoas assim, mas nós não podemos desistir dessas pessoas. Como um verdadeiro mensageiro, precisamos estar orando por elas. O texto nos diz, no capítulo 13 de Mateus, e o verso 34 e 35 diz o seguinte, todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábola, e sem parábola nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, irmão, que ele falou essas verdades para muitas pessoas, que se tornava oculta para elas, mas aqueles verdadeiros mensageiros, Deus fala que vai ser revelado. O livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 12, diz que os sábios vão entender. Você é um sábio? Quem é o sábio? A Bíblia diz, no Provérbio capítulo 1, verso 7, diz que os sábios são aqueles que obedecem a Deus. Aquele que obedece a Deus. E capítulo 9, o verso 10 também de Provérbio continua dizendo que o sábio é aquele que obedece a Deus. Que essa é a sabedoria da qual você e eu precisamos. E essa sabedoria vem do céu. Sabedoria que Deus deseja para você e para mim. Para você e eu nos preparar e também ajudar outras pessoas a se prepararem para o reino eterno. Não esqueça disso, meus irmãos, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, ou seja, para toda a humanidade. Deus, irmão, é maravilhoso, porque desde a fundação do mundo, da eternidade, Ele já tinha preparado essa mensagem para você.
e para mim, te convidando para ser um verdadeiro mensageiro. Você deseja ser um verdadeiro mensageiro para a causa de Deus? Olha, meu irmão, você precisa, e nós precisamos identificar essa verdade dia a dia. Se você e eu não buscarmos na palavra de Deus, no livro sagrado, essas verdades para que ela no meu coração seja revelada conforme Deus diz no livro de João, que o Espírito Santo é que vai revelar a você, o Espírito Santo é que vai te ensinar, o Espírito Santo é que vai me ensinar, para que você e eu possamos ajudar pessoas a entender essas verdades, a entender o Evangelho e colocar em prática nas suas vidas. No livro de Gálatas também, Paulo, eles muito preocupado, irmãos, exatamente com algumas pessoas que estavam falando coisas que não deviam, ou seja, falando de um outro evangelho na realidade, e Paulo, preocupado, começa dizendo o seguinte, no capítulo 1 de Gálatas, do verso 6 em diante diz: admiro-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Observa bem, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Isso está dizendo que tem um outro evangelho. Paulo já estava falando isso, irmãos, na época de Paulo, já dizendo, olha, tem um outro evangelho por aí. E eu estou me admirando disso, que vocês já estão passando. E o verso 7 diz, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo estava dizendo que tem um outro evangelho. E você e eu, como um verdadeiro mensageiro, precisamos, irmãos, estar atentos para que nós não venhamos enganar ninguém, mas sim levar o verdadeiro evangelho. E o verso 8 continua dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Veja só, meu irmão, Paulo está dizendo, se alguém levar esse evangelho além do que eu estou pregando, além do que os discípulos estão pregando, seja o quê? Amaldiçoado, anátema. Por quê? Paulo preocupado, irmãos, e você e eu, como verdadeiro mensageiro, precisamos estar preocupados também, para que ajudemos pessoas que estão em outro evangelho, achando que está no evangelho de Cristo. E o verso 9 continua dizendo, é assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, continua Paulo dizendo, seja amaldiçoado. Por isso, você e eu, como verdadeiro mensageiro, precisamos ajudar pessoas, para que elas não sejam amaldiçoadas. E você também e eu não sejamos amaldiçoados, porque se eu tomar outro caminho, se você tomar outro caminho, já não somos mais um verdadeiro mensageiro, e você e eu desejamos ser um verdadeiro mensageiro. Você e eu, tenho certeza disso, você que está nos ouvindo e vivendo na sua casa, no seu lar, algum tempo fora da igreja, porque na realidade nós temos mais de 3 meses que nos reunimos. Eu estou com saudade de nossos irmãos, mas o que fazermos? Será que vamos ficar de braços cruzados em nossos lares? Porque essa pandemia agora nos parou. E agora, se vier o decreto dominical, o decreto de morte, como é que você vai fazer? E eu? Será que não vamos ter coragem? Se não estamos com coragem agora, será que no momento mais ainda profundo, mais sério ainda, todo mundo vai fugir? Não vai pregar o evangelho? Se você é um verdadeiro mensageiro, irmão, tem que começar agora, é um treinamento. Você sabia disso que é um treinamento? Deus permitiu tudo isso, irmão, um treinamento para aquele que deseja servir a Deus e saber se reunirem, de poucas pessoas também. Nós precisamos estar em pequenos grupos para nos preparar, para nos ser um verdadeiro mensageiro, para sermos um verdadeiro mensageiro. Podemos nos reunir. Se você está com medo, realmente é um inimigo visível, mas Deus está conosco. Ele diz, estou com você até a consumação do século. Estou convosco, então nós temos que confiar nele. É claro que nós temos que tomar nossas precauções, temos que ter os nossos cuidados, mas, irmão, tem pessoas aí fora que estão perecendo por falta do evangelho eterno no seu coração, na sua vida.
Está com o evangelho mudado, como Paulo disse, um outro evangelho. E Deus disse bem claro que nós precisamos pregar o evangelho eterno. E a igreja de Deus, ela existe para isso, para pregar o evangelho eterno, para levar essa mensagem eterna. O livro de Apocalipse nos diz no capítulo 14, verso 6 e 7, diz: olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo que um evangelho eterno para pregar ao que se assenta sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, por chegar da hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, se você e eu desejamos ser um verdadeiro mensageiro, nós temos, irmão, que começar, se você ainda não começou, começar a levar essa mensagem com poder. Busque a presença do Espírito Santo. É a promessa de Deus. A promessa de Deus é essa. A promessa maior que Deus tem para ti e para mim é do Espírito Santo. Ele quer derramar o poder do Espírito, a plenitude do Santo Espírito na tua vida, na minha vida, para que você e eu tenhamos coragem, assim como tiveram coragem os discípulos no passado. Eles não temeram nada. Irmãos, eles, mesmo na face da morte, eles estavam levando essa mensagem adiante. Por quê? Eles buscaram o Espírito Santo. O capítulo 4 de Atos diz o seguinte, o verso 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eles oravam, eles buscavam ter comunhão com Deus. E o capítulo 5 e o verso 32 diz o seguinte: ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou ao que lhe obedece, ou que Deus nos deu àqueles que obedecem. Deus está dizendo: eu dou àqueles que me obedecem. O Espírito Santo é para quem me obedece. E se você deseja obedecer a Deus e deseja ser um verdadeiro mensageiro, precisamos buscar, orar, nos preparar e ter uma comunhão diária com Cristo, para que possamos ser um vencedor e possamos ajudar pessoas a se preparar também para o céu. Eu sei que você não quer ir sozinho para o céu. Todos querem ir para o céu. Mesmo pessoas que nem estão levando a sério a verdade de Deus, mas acham que vai para o céu. E é por isso que você e eu, como um verdadeiro mensageiro, temos que ajudar essas pessoas a entender que eles têm algo a fazer. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos buscar na palavra de Deus informações claras desse Jesus maravilhoso, que tem nos dado entendimento para a compreensão dessas verdades, e para que essa mensagem chegue ao coração sincero daquelas pessoas que realmente desejam ser salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a cada dia a fazer a vontade de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que aqui passamos meditando na Tua Palavra. Nós desejamos ser um verdadeiro mensageiro, Senhor. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora também desejam ser um verdadeiro mensageiro. Tenho certeza, você que está na tua casa, levante a sua mão que se deseja ser um verdadeiro mensageiro. E busque a Jesus. Busque Ele. Tenha comunhão com Ele, porque a promessa dele é que Ele diz que vai dar o Espírito Santo para você e para mim, para todo aquele que nele crê, para todos aqueles que obedecem a Ele. Ô Senhor, nessa hora, desejamos, Senhor, o Teu poder na nossa vida e na vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, Senhor. Que essa mensagem chegue ao coração de homens e mulheres sinceras, de homens corajosos, de mulheres corajosas, de jovens corajosos, para que eles se tornem os verdadeiros mensageiros do Senhor. Porque estamos exatamente no ponto de que essa mensagem precisa ser espalhada, Senhor. Que precisamos do Teu poder na nossa vida para que não tenhamos medo, mas coragem de levar essa mensagem adiante para a honra, para a Tua glória, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe você e a todos em nome de Jesus. Tem dias que nem
nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir